Shabbat Shalom também agora para os que estão assistindo pelo YouTube, que vão assistir ao estudo da Parashá Leit Lechá. Parashá muito importante, que se encontra em Bereshit, capítulo 12. Bereshit, capítulo 12, começa a história do nosso patriarca Avraham Avinu. Parashá que vai tratar muitas questões, né? Primeira coisa, falando para Avraham sair da sua terra, sair da terra da sua parentela e ir para a terra que o Eterno irá lhe mostrar. Também vamos ter os desafios que Avraham Avinu ele vai enfrentar durante a sua jornada. Obrigado. Os desafios que Avraham ele vai enfrentar na sua jornada, indo para o Egito, passando por fome, escassez, tendo que falar que Sarai é sua irmã. Depois nós vamos ver também nessa paraxá a questão com Ló, aonde os pastores eles precisam de espaço. Então Ló vai para um caminho, Avraham Avinu vai para outro. Nós vemos também a guerra dos 5 reis contra 4, que segundo a Torá é o primeiro grande conflito internacional, né? Porque envolviam 9 nações e nesse meio estava Ló. Ló foi levado preso e Avraham Avinu vai lá e resgata Ló. Além disso, de repente aparece uma figura misteriosa chamado Melquisedeque ou Melquisedeque, que abençoa Avraham Avinu e por fim a Parashá ela vai terminar falando sobre a Brit Milá de Avraham Avinu e do seu filho Ismael. Que também nessa Parashá nós vamos ver que Sarai ela não consegue dar filhos para Avraham e ele vai e tem filhos com Agar. Baruch Hashem. As 3 primeiras parashiot de Bereshit tem muito assunto. Nós poderíamos falar sobre o nascimento de Ismael, sobre Agar, porque tem muita coisa muito interessante que o Midrash fala sobre Agar. Inclusive, segundo o Midrash, Agar não era uma simples serva, não era uma escrava, ela era uma princesa, filha do faraó no Egito. Quando Avraham foi a primeira vez para o Egito, Agar viu que Avraham Avinu era um homem justo, era um homem sábio, e que Urua Elohim estava com Avraham, que aonde Avraham ia, ele era abençoado, e que ele servia ao único Deus. E aí ela pediu autorização ao seu pai para seguir Avraham Avinu por onde é que ele fosse, nem que ela precisasse ser uma serva para isso, né? Então ela escolheu, ela deixou, segundo o Midrash, né? Ela deixou a posição que ela tinha de filha do faraó, uma princesa, para ser uma serva, pois ela queria aprender sobre o Deus único, o Deus verdadeiro, o El Elyon, o Deus Altíssimo, né? Então isso fala sobre o Midrash, a gente poderia falar sobre Agar, sobre Ismael, sobre o Egito, sobre a escolha de Ló. Poderíamos falar sobre o Leit Lechá, sobre vá por si mesmo para ele sair da sua casa, né? Mas sempre que eu leio essa paraxá, nós temos uma figura que me chama muita atenção. E ano passado eu falei poucas coisas sobre ele e esse ano eu gostaria de continuar, né?
Primeira coisa que nós vamos ver nessa paraxá, ainda falando um pouco sobre o Midrash, é o hiato de tempo que acontece no capítulo 11 para o capítulo 12. Porque nós vemos a Torre de Babel ser construída, nós vemos a confusão das línguas, e aí nós temos ali a genealogia de Shem. E aí parece que a Torá ela faz um corte e já entra em Avraham Avino, o Eterno mandando ele sair da casa da sua parentela. O que é que acontece? Na cidade de Babel, na Babilônia, aonde o primeiro imperador foi Nimrod, ele estabeleceu para ele a adoração e o culto. Nimrod ele estabeleceu que ele era um Deus, que ele deveria ser adorado. E o Midrash Bereshit Rabá 38:13, ele diz que Avram, ainda menino, olhava para o sol e a lua e disse, abre aspas, estes não são deuses, pois eles têm limites. Fecha aspas. O Midrash ele vai dizer que Avram, quando ele era criança, na Babilônia, em Ur dos caldeus, que era um distrito, era território de Nimrod, eles aprenderam lá a adorar o sol e a lua, além de outros deuses daquela área da Mesopotâmia. E aí Avram olhava para o sol e quando dava 6 horas, o que acontecia? O sol se escondia. Aí ele olhava para o sol e pensava, como é que o sol pode ser um deus? Se ele é oculto pela noite. Mas aí a lua também era considerada um deus. Mas quando dava 6 da manhã, o que é que acontecia? A lua se recolhia e a lua era oculta pela luz do dia. E aí Avraham, ele pensou consigo, eles não podem ser deuses, porque eles se escondem e ele não tem poder um sobre o outro. Tem que ter um Deus que seja maior do que o sol e maior do que a lua. Tem que ser um Deus que criou o sol e a lua. E aí o Midrash, ele vai dizer que a partir dessa interpretação de Avram, o santo bendito seja ele, se revelou a Avram. Se revelou como Deus criador, como o Deus que criou o sol e a lua. E aí Avram agora começou a adorar o Deus criador. Baruch Hashem. E aí, nesse meio aí, tem Nimrod, o primeiro grande imperador, que colocou a adoração para ele, como se ele fosse um deus. E mais tarde, a mulher de Nimrod estabelece o filho dela como um semideus e a reencarnação de Nimrod, né, que é Tammuz, que também é um outro assunto muito interessante, porque colocam as civilizações antigas, esse trio de deuses, né? Nimrod, o filho, um semideus, e Samires, a mãe, ela é perpetuada durante todas as civilizações antigas. Esses deuses, pai, mãe e filho, só mudam de nome. Mas nós temos relatos da mesma história na Índia, no Egito, na Mesopotâmia. Todas as civilizações antigas, elas tinham esses deuses pai, mãe e filho para sua adoração. E aí, o que é que Avram faz? Ele confronta Nimrod e diz: não, você não é Deus. Não, você não é digno de
a adoração. Isso aí está descrito no Midrash, Bereshit Rabbah, ok? E aí ele começa a confrontar a autoridade, confrontar Nimrod. E o que é que começa a acontecer? Perseguição. Abraham começa a ser perseguido por Nimrod. Abraham, ele foi um homem que aprendeu a questionar a idolatria no mundo. O Eterno chega para ele e diz: sai da tua terra, sai do meio dessa idolatria. Abraham, ele não sai apenas de Ur dos caldeus, mas ele sai do sistema que queria aprisionar o espírito humano. O Midrash ainda vai falar que Nimrod ele manda fazer uma fornalha para queimar Avram. Ele faz uma fornalha para queimar todo aquele que se recusasse a adorar a ele como Deus. Quando ele vê que Avram se recusa a adorar Nimrod, ele manda elevar o fogo dessa fornalha em mais de 10 vezes e joga Avram lá dentro. O Midrash ele vai contar uma história que Avram ele é livrado dessa fornalha e sai inteiro, sai 100% vivo da fornalha. O fogo da fornalha não foi capaz de queimar Avram. Uma história muito semelhante com Daniel. Né? Os amigos de Daniel. Do livro de Daniel, eu quis falar. Daniel ele é lançado na cova dos leões, mas Sadraque, Mesaque e Abednego eles foram lançados na fornalha e o rei viu um homem a mais lá com eles, né? E eles foram libertos da fornalha. A questão é que Avram tinha um irmão. Tinham dois irmãos, né? Naor. Deixa eu ver aqui a genealogia de Tera. Bereshit 11. 11:27. Estes são os descendentes de Tera. Tera gerou Avram, Naó e Arã. Arã teve um filho, Lot. Arã morreu durante a vida do seu pai Tera na terra de seu nascimento, Ur-Kasdim. Aqui não fala como Arã morreu. Só fala que ele morreu nos dias da vida do seu pai. O Midrash ele vai dizer que o irmão de Avram, Arã, quando viu o livramento que Avram teve da fornalha, ele disse: se Deus livrou ele, Deus também me livrará. E quis ele ser participante também desse milagre. E ele foi e entrou na fornalha de Nimrod e foi queimado. O verso aqui fala o quê? Arã teve um filho, Lot. E Arã morreu durante o dia da vida do seu pai Tera. Vejam que coisa interessante. Arã, ele morreu incitado pelo milagre que Avram passou. Não foi culpa de Avram, mas nosso patriarca, talvez ele se culpasse pela morte do seu irmão. Sim ou não? Não foi culpa dele, mas pelo exemplo dele que foi, Deus estava com ele e ele pensou, Deus também vai estar comigo. E ele foi e entrou. Talvez, isso é uma suposição minha, talvez Abraham ele cuidava muito de Ló
Por culpa, não. Mas talvez sim. Porque nesse tempo, era costume, quando alguém da sua família morria, você ia cuidar da esposa e dos filhos. E aí eu sempre achei muito curioso, porque para onde Avram ia, Ló ia junto. Até chegar esse episódio que o gado de Ló estava tão grande e o gado de Avram estava tão grande que eles não tinham mais como estar na mesma terra. Aí eles foram e se separaram. Mas até então, aonde Avram ia, Ló ia junto. E aí eu começo a entender por quê. Porque o pai de Ló morreu no mesmo episódio que aconteceu com Avram. E aí chegamos, agora que vocês foram contextualizados sobre o que o Midrash fala, nós chegamos na Guerra dos Reis, a primeira vitória de Avram. Bereshit 14 ele vai descrever um confronto épico. 5 reis contra 4. 3 impérios, centenas de soldados. E Avram se recusa a aceitar essa injustiça. Verso 14 do capítulo 14 vai dizer assim: E armou Avram os seus treinados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Ano passado eu falei um pouco desse e os perseguiu até Dan, porque Dan nem tinha nascido ainda, né? Mas isso aqui possivelmente foi um copista futuro, quando já existia o território de Dan, e ele localizou geograficamente até onde Avram ele perseguiu os, os reis para livrar o seu sobrinho Ló. Sabe o que é muito interessante? Avram ele foi com 318 homens. Vocês lembram que Avram ele tem um servo? Qual é o nome desse servo? Eliezer ou Eliezer. Você sabe qual é a gematria de Eliezer? 318. O número de soldados que Avram tinha. Eu gosto de entender, e mais para frente, quando a gente for falar de Eliezer, eu posso repetir, que um servo fiel, ele vale por um exército. Por isso que a gematria do nome de Eliezer é a mesma gematria da quantidade de homens que Avram saiu com o exército para libertar Ló. O Midrash Tahuma Lech Lechá, ele vai dizer, Avram não lutou com espada, mas com o nome de Deus em sua boca. Ele dizia, Hashem me ajuda, e os inimigos caíam diante dele. Me lembra quem? Ou nos lembra quem? David Ameller, quando foi lutar contra Goliá. Tu vens com espada e escudo. Eu venho, porém, no nome do Senhor dos Exércitos. Então, Midrash vai falar que Avram, ele dizia, Hashem me ajude, e os seus inimigos, eles caíam diante dele. E aí, Avram, ele consegue tomar resgatar o seu sobrinho Ló. E aí chega uma figura enigmática da Torá, que só aparece esta vez em toda a Torá. Em todo o Taná, o seu nome é citado em 2 textos. Um é esse, né? E o outro é em Salmos 110. E em toda a Bíblia, esse nome ele é citado 3 vezes. Um na Torá,
um nos Salmos e um na Brit Hadashah, no livro de Hebreus. Que aí não é só uma vez, né? O Rabino Shaul Achalia, ele fala algumas vezes em vários versículos sobre essa figura que é Melquisedeque. Agora, Melquisedeque ele só aparece, de fato, uma vez. Depois ele é citado por Paulo, Shaul, e ele é citado em Salmos. Mas ele só aparece essa única vez. Melquisedeque, o rei de justiça, o Cohen de Shalem. Verso 18. Vamos abrir aqui para ler. Capítulo 14, verso 18. Verso 17. Capítulo 14, verso 17. Depois que ele retornou de sua vitória sobre os reis, o rei de Sodom veio cumprimentá-lo no vale de Chavé, agora chamado Vale do Rei. E Malquisedeque, rei de Shalem, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote de El Elyon, Deus o Altíssimo. E ele abençoou, dizendo: Abençoado seja Avram, ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E abençoado seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Avram deu-lhe o dízimo de tudo que ele adquirira. E aí corta e vai aqui para o rei de Sodom. O rei de Sodom disse a Avram: dá-me o povo e tu podes guardar os bens. Avraham replicou ao rei de Sodom: eu ergui minha mão ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que nem um fio, nem um cordão de sapato não tomarei nada, para que tu não possas dizer: fui eu que fiz Avram rico. Melquisedeque chega, traz pão e vinho, abençoa Avram, Avram dá o dízimo e ele vai embora. Ou melhor, a cena corta para o rei de Sodom. Não fala mais nada. E essa figura sempre me chama a atenção. Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu ministro sobre Melquisedeque. Uma vez foi até numa congregação, no culto de jovens, e o assunto não era nada disso. Mas o Eterno, ele me deu, na semana eu estava estudando Let Lehá, o Eterno me deu uma comparação que foi fantástica. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é o nome Melquisedeque, que em hebraico significa Malquisedeque. Malqui, que vem da raiz rei. Malá não. Melec. Malque vem de Melec. Davi Amelec, o rei Davi. Shilomon Amelec, o rei Salomão. E Malque vem da raiz Melec, rei. E Tzedek, não precisa nem falar, né? Tzedek vem de Tzadik, que é justiça. Então, Melquisedeque é o rei da justiça, ou o rei de justiça. Segunda coisa que nós precisamos entender é de onde ele vinha. A Torá vai dizer que ele vem, que ele era de Shalem, ou Salém, né? Em português é colocado como Salém, rei de Salém. Em hebraico nós temos aqui Shalem. Shalem, que vem de Shalom. Então ele é rei de justiça, rei de Shalom. Mas nós tínhamos uma cidade
no mundo antigo chamada Shalem. Essa cidade chamada Shalem, cidade, olha, cidade da paz, cidade da Shalom. Essa cidade é a origem da cidade chamada Jerusalém. Em hebraico, Jerusalém. Jerusalém, na verdade, é Shalem. Jerusalém, né? Na verdade, Jerusalém tem um texto que o Eterno diz que a sua cidade será conhecida pelo seu nome e o seu povo será conhecido pelo seu nome. E aí nós temos a partícula do nome do Eterno, o Yud, no povo do Eterno, Yehudim. E a cidade do Eterno recebeu a partícula. Então, quando colocou o Yud na cidade Shalem, virou Yeru, botou um Yud, botou um Reish, virou Jerusalém, certo? É muito interessante que há muito tempo mesmo, mas de vez em quando alguém reposta isso. Virou uma corrente que o povo dizia a importância da letra J, né? E aí falava Jesus, o Machia, o povo de Deus, judeus, a cidade de Deus, Jerusalém, né? O nome de Deus. E aí, tudo isso é porque no hebraico não tem o J, tem o Yud, que é traduzido com o Y e que no latim virou J. E é interessante porque alguém percebeu essa semelhança do J, que vem do latim, sem saber do hebraico, que seria o Y, o Yud, que é a partícula do nome de Adonai. E não é à toa que o povo Yehudim, não é à toa que Jerusalém, não é à toa que o nome do Eterno, não é à toa que o nome do Machia, todos eles têm a partícula do nome divino. E aí o nome divino foi para a cidade e a cidade virou Jerusalém, que antigamente no povo, na antiguidade, era uma cidade chamada Shalem. E essa cidade tinha um sacerdote que também era rei. E aí pensa comigo, o rei dessa cidade também era sacerdote dessa cidade. Que a Torá vai dizer o quê? Que ele era rei de Shalem e sacerdote de El Elion. Em que momento da Torá nós vemos alguma figura que vai ser rei e vai ser sacerdote ao mesmo tempo? Não tem, a não ser o Machia. Por quê? A tribo de Levi foi estabelecida como tribo de sacerdotes e a tribo de Judá recebeu o reino sobre ela. Davi veio da tribo de Judá. Sempre tinha o rei e o sacerdote. Nunca reuniu numa figura só. Essa mesma figura, rei e sacerdote. A não ser em Melquisedeque e no Olã em Machia. Outra coisa interessante. Lá em Hebreus, vai dizer que essa figura, Melquisedeque, ele não tem início e não tem fim. E lá em Salmos, vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor. Salmos 110, versículo 1, se quiserem abrir. Salmos 110, versículo 1. Pode ler, amor, por favor? Salmos 110.
Ó, irmã. Um e dois. Salmos, Terrilim 110. 1. Adonai diz a meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Adonai enviará teu poderoso cetro desde Tizion, para que os governe sobre os inimigos a teu redor. 3. Ao mobilizares tuas tropas, teu povo se oferecerá voluntariamente em santo esplendor, desde o romper da alvorada. O orvalho de teus jovens é teu. 4. Adonai jurou, e não se retratará. Tu és um Corém para sempre, a ser comparado com Melquisedeque. Acaba aí. 5. Adonai, a tua mão direita, despedaçará os reis nos dias de sua ira. Ok. Verso 1. Disse Adonai ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Verso 4. Adonai jurou, e não se retratará. Tu és um Cohen para sempre. Segundo. A ser comparado com Malquisedeque. Pois é. Rabino Shaul ele também vai trazer em Hebreus, dizendo que Machia é sacerdote, rei e sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Guarda aí. Depois a gente vai entrar nesse sacerdócio para sempre de Machia. Bereshit Rabá, o Midrash, Bereshit Rabá 43, verso 6, vai dizer o seguinte: E Malquisedeque, rei de Shalem, este é Shem, filho de Noa. Para quem não sabia, agora estou trazendo uma novidade. Para o judaísmo e a grande parte, entende-se que Melquisedeque, ele era Shem, filho de Noa. E Melquisedeque não era um nome, mas sim um título. Rei não é nome, é título. Presidente não é nome, é título. Ok? E aí Shem, ele recebeu um título. Rei da justiça. E aí, para o judaísmo, Melquisedeque, ele é Shem. Mas James, lá em Hebreus, vai dizer que Melquisedeque é sem início e sem fim. Porque muitas vezes nós fomos ensinados que Melquisedeque, ele era o próprio Deus. Porque ele é colocado em Hebreus sem começo e sem fim. Na verdade, para a tradição judaica, quando eu falo sem começo e sem fim, é sem história. Certo? Eu não tenho história, eu não tenho genealogia, eu não tenho antepassados. Se eu não tenho antepassados, eu não tenho começo. Ok? E por que é colocado dessa forma para Shem? Porque a história de Shem, ele é o sobrevivente de um mundo pré-diluviano, vivendo no mundo pós-diluviano. Eu sou de um povo que morreu no dilúvio. Mas eu estou nesse novo mundo. Imagine agora você vai para um outro planeta.
E chega nesse planeta, tem toda uma geração que você não conhece. Você é sem começo lá. E sem fim. Você não tem história. O que o judaísmo entende é isso. Que Shem, ele é uma figura do mundo pré-diluviano vivendo no mundo pós-diluviano. A Torá, ela vai dizer que Shem, vamos lá, capítulo 11 de novo. Hoje eu estou só no Rumash aqui. Eu vou dizer aqui, capítulo 11, verso 10. E estes são os descendentes de Shem. Shem tinha 100 anos quando teve um filho, Arpachshad, 2 anos depois do dilúvio. E Shem viveu 500 anos depois de ter tido Arpachshad. E ele teve filhos e filhas. Shem viveu 100 anos no mundo pré-diluviano, criou a sua história, mas ele só veio a ter filho depois do dilúvio. 2 anos depois do dilúvio. E ele ainda viveu 500 anos no mundo pós-diluviano. É por isso que ele é sem história. Os 100 anos que ele viveu foram apagados no dilúvio. Certo? Então, para o judaísmo, Shem, ele é essa figura chamada Melquisedeque. E nós vamos ver aqui, ó. Deixa eu... É Shem, filho de Noé. Filho de Noa. Nós vamos ver em Bereshit 9, voltando mais um pouquinho, que foi da Paraxá da semana passada, Bereshit 9, verso 26. Nós temos lá aquela situação lá da vinha de Noé. E o verso 26, Noé fala o quê? Então ele disse: abençoado seja Deus, o Deus de Shem. Canaã será subjugado a seu escravo. Noé abençoou Shem. Vamos voltar. Capítulo 5. Vamos voltar mais uma paraxá. Paraxá, ainda na paraxá Bereshit. Capítulo 5 de Bereshit. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, ele fez a semelhança de Deus. Ele os criou macho e fêmea. Ele os abençoou e nomeou homem Adão no dia que foram criados. Adão viveu 130 anos e teve um filho à sua semelhança. E ele chamou Sete. Adão viveu 800 anos depois que ele teve Sete. Ok? Começa a genealogia de Adão. Adão, Sete. Vou passando aqui, ó. Verso 6. Sete viveu 105 anos. Teve Enosh. Enosh viveu 90. Teve Kenã. Kenã viveu 70. Verso 12. Teve Mahalalel. 15. Mahalalel viveu 65 e teve Yered. 18. Yered viveu 101,62 e teve Hanok. 21. Hanok viveu 65 e teve Metushelá. Depois Hanok ou Enoque, né, foi levado. Deus o levou. Verso 25.
Metushelá viveu 187 e teve um filho, Lemer. Lemer, 28, viveu 182 e teve um filho e chamou de Noa. E Noa, tinha 500 anos, Noa gerou Shem, Ram e Efete, 32. Nós vemos aqui toda a genealogia de Adão. E essa genealogia termina em quem? Em Noa, que teve 3 filhos. Shem, Cã e Efete. Sabe o que é isso aqui, minha gente? O Midrash ele vai ensinar que no monte do Senhor, esses homens, no mundo pré-diluviano, eram os homens que ensinavam as pessoas sobre o Deus El Elyon. Cada um dos primogênitos de Adão foi um sacerdote. Nós temos uma ordem sacerdotal aqui. O que é que fala aqui, ó? Muitas vezes fala o quê? E fulaninho andou com Deus. E Enosh, ó. Tem um aqui que fala que por onde o nome de Deus voltou a ser chamado. Qual versículo? Tá. Tem um desses que fala assim, eu acho que é Enosh. Não, o verso 6. Chet viveu 807 anos, depois que teve Enosh. Verso 9. Enosh viveu 90 anos e teve um filho, Kenan. Enosh viveu 805 anos, depois que teve Kenan. Morreu. Kenan viveu 70 anos, Mahalalel. Não, é porque no Rumash aqui não fala. Mas tem alguma versão que fala que um deles foi pelo qual o nome do Senhor voltou a ser invocado. Ou é Kenan, ou é Enosh. Mas aqui não fala. Se alguém tiver aqui online e conseguiu ver, por favor. Andou com Deus durante 300 anos. Enoque andou com Deus, mas um deles antes diz assim: Hanok, né? Pelo qual o nome de Deus voltou a ser invocado. Aqui não traz. Bom, mas o que é importante aqui é que nós temos aqui uma geração sacerdotal de homens que andavam com Deus. Vejam que Lemer deu o nome ao seu filho Noa. E ele disse, se chamará Noa, porque ele trará descanso. Vejam que ele não traz o nome à toa. Ele traz o nome inspirado no Eterno. Então eram homens que serviam a El Elyon. O último da descendência de Adão era Noa. Mas teve um desses aqui listados que viveu no mundo pós-diluviano depois de Noa. Quem foi esse? Os filhos de Noa. E aí, no verso 9, no capítulo 9, 26, quem é que Noa abençoa? Eu já li. Noa abençoa Shem. Então ele disse, abençoado seja o Deus de Shem. Significa que quem seguia a Deus, quem que andava com Deus? Shem. Quem é o candidato dos 3 filhos de Noa
mais habilitado a continuar o legado dos sacerdotes da geração de Adão? Shem. O Shem, naquele mundo que Avram vivia, era o homem mais velho daquela geração, vivo. Porque Noa, depois do dilúvio, ainda viveu. Noa viveu 350 anos depois do dilúvio. 350. Ao todo, ele viveu 950 anos. Shem viveu 500 anos depois do dilúvio. Shem era o homem, pelas minhas contas, eu fiz umas contas, Noa ainda estava vivo na época de Avram. Mas estava bem velhinho já. Mas Shem era o homem mais velho daquela geração. Me diga uma coisa, se você quer aprender alguma coisa com alguém, você vai procurar quem? Se você não tem escola, não tem internet, não tem Google, você vai procurar os mais antigos, você vai procurar os sábios, você vai procurar os anciãos. Vocês acham que por que Avram deu dízimo a Melquisedeque? Ele reconheceu a autoridade dele. Se Avram reconhecia a autoridade dele, é porque ele reconhecia ele. Ele sabia quem ele era. Não era uma pessoa que baixou na terra, encarnou aqui do nada e depois foi embora. Avram conhecia ele. Avram não demonstra nenhum espanto quando Melquisedeque chega. E aí nós temos uma coisa mais importante ainda. Melquisedeque traz o que para Avram? Pão e vinho. O que é que Melquisedeque faz ali? Um kiddush. É o primeiro kiddush relatado na Torá. Ele faz um kiddush igual nós fazemos o Shabat. E o que é o kiddush? É a abertura de uma refeição cerimonial que vai começar uma refeição diante de Hashem. O Alkut Shimoni Bereshit 82 vai dizer o seguinte: o pão representa a Torá revelada e o vinho representa a sabedoria oculta. Pão, Torá revelada. Vinho, sabedoria oculta. Desde o nível literal da Torá ao Sod. Tratado de Pirkei-Avot 3,17. Sem pão não há Torá, e sem Torá não há pão. Zohar Bereshit. O vinho que Melquisedeque trouxe era o vinho oculto da luz de Machia. Sabe o que Melquisedeque ele estava fazendo ali? Se você pegar capítulo 11, verso 10, faça esse dever de casa mais tarde ou mais noite. Capítulo 11 de Bereshit, verso 10. Tem toda a genealogia de Shem. Faça as contas. Faça as contas. Que você vai ver que Shem estava vivo. Eu fiz as contas hoje pela terceira vez já. Porque toda vez que eu vou ministrar sobre isso, eu faço as contas para eu ver que eu não estou errado. Faça as contas. Aqui, ó. Shem viveu 500 anos depois do dilúvio. Shem gerou Arpaxade 2 anos depois do dilúvio. Arpaxade com 35 gerou Shelá. Shelá com 30 gerou Ever. Ever com 34 gerou Peleg. E aí vai contando, até chegar aí a Avram. Faz conta. Dá 300 e pouco. Aqui fala que Shem viveu 500 depois do dilúvio. Quando Avram nasceu, já tinha passado 300 e poucos anos depois do dilúvio. Quando Avram saiu da terra, da sua parentela, ele tinha 75 anos. Ou seja, Shem já tinha aí 400 e tarará
depois do dilúvio. O que é que Shem viu? Está chegando a minha hora. E eu tenho que passar o bastão para alguém da minha geração. Eu vou passar para quem? Para Arpachshad? Arpachshad viveu 400 depois. Já tinha morrido. Shelah viveu 400 depois. Ever viveu 430. Peleg viveu 200. Reu viveu 207. A geração de Shem foi morrendo e Shem não morria. O que é que Shem tinha que fazer? Passar por último. Tera era idólatra. E Tera morre também. Eu vou passar para quem? Vou passar para o último da geração. Aquele que olhou para o sol e disse: esse não pode ser Deus. Aquele que olhou para a lua e disse: esse também não é Deus. E Deus se revelou a ele. Shem olhou assim e disse: bendito seja Avram pelo Deus Altíssimo, e bendito seja El Elyon. Vou trazer pão e vinho, que representa a Torá revelada e a Torá oculta. Simbolicamente, ali com o pão e com o vinho, Shem passou toda a Torá para Avram e disse: toma que o filho é teu. Ou melhor, o cajado é teu. Shem abençoou, bendito seja Avram pelo Deus Altíssimo. Ali foi uma bênção que Shem, Melquisedeque, fez para Avram. Você consegue entender agora porque até então Avram ainda não tinha tido o filho da promessa? Porque a promessa ainda estava com Shem. Não tinha sido passada. Não a promessa que Deus fez a Avram: sai da tua terra, de ti farei uma grande nação. Não é essa que eu estou falando. Estou falando daquela que começou com Adão, do sacerdócio real, que passou para Chete, que passou para Canaã, que passou para Enoche, que passou para Matusalém, que passou para Enoque, que passou para Lamelec, que passou para Noa, e que Noa passou para o seu filho, Shem. Essa unção mesmo, essa Sheriná, não tinha sido passada para Avram ainda. E Shem não passou para ninguém da sua geração. E aí, depois disso, vem algo muito importante. Agora sim, Avram, ele faz a sua circuncisão, ele faz a sua Brit Milá, que Adonai ordena ele fazer a sua circuncisão. E Adonai muda seu nome para Avraham. Agora sim, Avraham pode seguir a sua linhagem sacerdotal. E ele vira o nosso patriarca. Ele vira o nosso pai. Ele vira aquele que vai dar origem às nações, ok? E aos filhos de Israel. Primeira Pedro 2, verso 9. Eu sempre falo esse texto. Esse texto é muito... Esse texto fala muito comigo. 1 Pedro. Irmã, achou? Quando achar, pode ler? Passa para ela. 1 Pedro
2:9. Irmã? Primeira Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são o povo escolhido, os Corranim do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos descendentes de Avram Avino. Melquisedeque, ele era o quê? Rei e sacerdote. Vós sois, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, sacerdotes e reis, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Adonai. Porque descendentes de Avram, que recebeu o legado de Melquisedeque, rei e sacerdote. E aí é por isso que esse legado encerrará com Machia. Machia será o último rei e sacerdote. E é por isso que Salmos 110, que a gente leu, fala o quê? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Qual é a ordem de Melquisedeque? A ordem sacerdotal, lá de Gênesis 5, que começou com Adão e terminou com Shem. A ordem sacerdotal, que eles eram reis e sacerdotes. E aí fica a pergunta, eles eram sacerdotes de quem? Porque a tribo de Levi era tribo sacerdotal para a nação de Israel, não para o mundo, para Israel. Levi, sacerdote para Israel. E Melquisedeque era sacerdote para que tribo? Que não tinha tribo. Ele era sacerdote para o mundo inteiro. Não tinha nação antes do dilúvio. Não tinha tribo antes do dilúvio. Tinha um povo. O sacerdote era sacerdote do mundo. E por que disse o Senhor ao meu Senhor, porei os teus inimigos aos cabelos dos teus pés, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? Porque a ordem sacerdotal de Melquisedeque é rei e sacerdote para o mundo. E é por isso que Machia, ele é Rabino Shaul, Paulo, ele traz em Hebreus, tu és sacerdote para sempre. Machia, Yeshua é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é rei e sacerdote para o mundo. Não mais só para Israel. É por isso que o Eterno dá o sonho a Pedro do lençol com os animais e envia Pedro para falar com os gentios também. É por isso que Yeshua diz que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que Paulo ele é enviado para as nações. É por isso que eles são ensinados a pregar as boas novas. Quais são as boas novas? Machia veio e vai reunir as tribos. Por quê? Vai resgatar tudo, para resgatar o sacerdócio real de Melquisedeque através de Machia, que é o sacerdócio para o mundo. E nós temos ainda mais uma coisa. Abraham.
ele é circuncidado e ele recebe o nome Avraham. Sarai também é mudado o seu nome para Sara. Sabe o que é interessante? O nome sagrado, o Yud, o Re, o Vav e o Re, tem 2 Re. Um Re do nome sagrado foi para Avraham e virou Avraham. Um Re do nome sagrado foi para Sarai e virou Sara. A gematria do Re é 5. Avraham recebeu 5, Sarai recebeu 5. Só que lá em Bereshit fala o quê? Deixará o homem, seus pais, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Aí se você pegar os 5 de Avraham, do Re, e os 5 de Sarai, de Sara, o Re, eu vou ter 10. 10 é o quê? Yud. Yud é o quê? A primeira letra do nome de Hashem. E 10, se eu for fazer a gematria Catan, 1 mais 0, 1. 1 é o quê? Errad. Hashem é o quê? Errad. Só depois disso, a promessa de Avraham se concretizou 100%. Ele recebeu o legado, ele recebeu o nome de Hashem. O nome de Hashem também foi para Sara, que não adianta só Avraham receber, tinha que ser os 2 para completar, para virar Errad. E aí pôde concluir a sua promessa. Primeiro ele recebeu o seu legado. Agora, depois ele obedeceu, se circuncidou. E no final ele recebeu agora o Re do nome do Eterno. Recebeu o legado, obedeceu, concretizou o seu chamado. A bênção recebida por Shem passa ao filho da promessa e flui de geração em geração até chegar a Yaakov, nosso pai, e fluir para todo Israel e chega até nossas vidas hoje. O Zohar Bereshit vai dizer: a luz de Melquisedeque desceu sobre Avraham, seguiu até Isaac e Yaakov, brilhou em Davi e resplandecerá no tempo de Mashiach. Assim, o sacerdócio de justiça nunca cessa. Ele atravessa o tempo em comunidades e em indivíduos que vivem pela fé. Que a gente possa receber essa luz de Melquisedeque, esse sacerdócio. Diz que o sacerdócio nunca cessa. Ele vive através dos indivíduos que vivem pela fé nas comunidades. Que nós possamos ser assim e carregar esse sacerdócio, carregar esse legado que foi passado de geração em geração. Não foi de Avraham até aqui, foi de Adão até aqui. Amém? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, assim, terminamos o nosso estudo da Parashá Leit Lecha. Baruch Hashem. Para você que ficou no YouTube conosco até agora, lembre-se de curtir, compartilhar o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com demais irmãos para aprenderem essa maravilhosa Parashá. Amém? Vê amém.